A gente conversa ao vivo com o Lúcio Renaud, pesquisador da UNB e do Observa DF. Professor Lúcio, bom dia, bem-vindo. Bom dia. Obrigada pela sua participação. Esse papo é pelo seguinte motivo. Tem uma pesquisa nova que o Observa DF divulgou, batizada de Hábitos Sustentáveis e Desigualdades Ambientais no Distrito Federal. Ela foi feita com bases em dados coletados pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do DF e trouxe algumas informações bem importantes. Por exemplo, quanto menor a renda, maior a percepção de esgoto e lixo nas ruas do DF, de animais abandonados e também de um meio ambiente mais negativo. O que mais, professor, você gostaria de destacar dessa pesquisa? Bom, deixa eu só fazer uma correção rápida. Os dados não são do IPDF, tá? Os dados são coletados por nós, uma pesquisa amostral da população do Distrito Federal, de 1.000 casos que estão distribuídos por todas as regiões administrativas, tá? E a gente coletou o dado em agosto. Perfeito. Então é dado primário. Correção e não feita. Secundário, tá? Obrigado. A pesquisa, ela focou nas percepções da população e nos seus hábitos sobre questões relacionadas ao meio ambiente. E aí nós encontramos diversas coisas diferentes, sendo que uma marca importante de todas as nossas pesquisas é verificar o efeito da desigualdade em todas essas diferentes dimensões da vida das pessoas no Distrito Federal. E como já tínhamos constatado nas nossas diversas pesquisas, né, nós estamos finalizando agora o 2º ano de trabalho do Observatório. Foram mais de 7 ou 8 pesquisas com dados primários e mais de 16 relatórios publicados. A desigualdade, ela afeta todas as dimensões da vida das pessoas. E obviamente que ela afeta também a qualidade ambiental do local de moradia dessas pessoas. Então, pessoas com renda, que moram em cidades com renda mais baixa, têm uma percepção diferente sobre os problemas ambientais que elas enfrentam do que aquelas que moram em cidades de renda mais alta. Então, há uma percepção de mais esgoto e água suja na rua e lixo jogado na rua nas cidades com renda mais baixa. Essas cidades também são menos arborizadas e sofrem de mais ruídos, então tem uma desigualdade no conforto térmico, né? Árvores produzem sombra e a gente precisa de sombra em lugares quentes como esses que nós moramos, e uma desigualdade no conforto acústico, né? Muito mais ruído nas ruas sentido pela população do que nas cidades de renda mais baixa do que nas de renda mais alta. Também há uma percepção de mais animais abandonados na rua. Então, o que fica claro disso é que essa população, ela sofre mais de problemas ambientais do que nas cidades mais ricas. Então, ela exige aí uma atenção especial do governo, né, através de suas políticas públicas, que sejam voltadas mais claramente para essas áreas que precisam. Professor Lúcio, bom dia, bem-vindo sempre à Nova Brasil FM. E essa população dessas regiões de baixa renda, elas têm essa percepção, isso é interessante de ouvir no relato do senhor, né? Não são pessoas que se acostumaram com essa realidade, elas detectam e percebem e observam esse ambiente ao seu redor. Sem dúvida, isso é baseado em perguntas, né, sobre o que elas veem na rua, não é o que elas acham ou a experiência vivida, né? Então, a experiência vivida das pessoas no que diz respeito a questões ambientais é muito diferente dentro do Distrito Federal, naquelas regiões centrais mais ricas e aquelas que estão geograficamente mais periféricas e com renda mais baixa. É muito diferente a vida nesses dois lugares. Por exemplo, o uso de parques ecológicos, não é? Que é uma política pública importante ambiental. O uso é muito mais frequente por pessoas na cidade de renda mais alta do que de renda mais baixa. Então é um outro elemento, né? Se na cidade de renda mais baixa você tem mais problemas ambientais, você também tem menos acesso a bens públicos de lazer, qualidade de vida, como os parques ecológicos são. Então você vê uma grande injustiça, não é? Que perpassa
todas as dimensões da vida no DF marcada por essa profunda desigualdade. Professor, um outro ponto dessa pesquisa que me chama a atenção é a questão do pessimismo com relação às expectativas de diminuição dos problemas ambientais no futuro, né? Então, vocês trazem que os jovens e as pessoas que vivem em regiões de baixa renda são mais pessimistas com relação a essa diminuição dos problemas ambientais no futuro e traz que a maioria dos entrevistados acreditam que essas questões ambientais, a degradação ambiental tende a piorar, é isso? Exatamente. Nós perguntamos no nosso questionário sobre a situação no local de moradia, então muito voltado para o DF, mas também perguntamos sobre questões mais globais, não é? E expectativas sobre o futuro. O que fica claro é que aquelas pessoas, não é, que moram em lugares mais degradados, que enfrentam maiores problemas ambientais, a gente esqueceu de mencionar aqui, por exemplo, a poeira, né, que é um problema grave na cidade de renda mais baixa, além dos elementos que a gente já mencionou. Essas pessoas são muito mais pessimistas sobre o futuro. Elas acham que essa situação não vai melhorar. O que demonstra, de certa maneira, as expectativas que essas pessoas têm sobre a atuação da sociedade, dos demais cidadãos e cidadãs, mas também do governo. Então, tem uma expectativa baixa de mudança porque nunca viram essas mudanças ocorrendo. Os problemas são recorrentes, eles existem há muitos anos. Essa pesquisa reforça, não é, uma imagem que nós já temos do senso comum de um problema grave de poeira aqui na cidade, de lixo, não é, de água correndo nas ruas, nas cidades mais pobres, enfim. Então, é uma situação que tem uma estabilidade que, na verdade, deveria ser inaceitável, mas ela é, de fato, resiliente, não é? Entra governo e sai governo e a situação não muda. Então, isso, obviamente, gera uma sensação de pessimismo dessa população. E é interessante destacar também esse pessimismo dos jovens, né? Além da renda, essa questão da idade, principalmente para esse grupo entre 16 e 24 anos, diferencia, não é, a percepção sobre os problemas ambientais. Então, o jovem é muito mais crítico sobre a situação onde mora, né, parecido com a resposta das pessoas que moram na cidade de renda mais baixa. Interessante. E também são mais pessimistas sobre o futuro. Desculpa, professor Lúcio, Claro. o senhor vai falando e eu vou aqui, acho que a Ariane também, como jornalistas que somos, né, Ariane, que já rodamos bastante esse Distrito Federal, já fomos em lugares que eu jamais imaginaria que fosse, enfim, a gente vai ouvindo o relato do professor Lúcio e vai visualizando essas cenas, né, desses lugares, e que muitas vezes você, ouvinte da Nova Brasil FM, às vezes fica acostumado, a gente está vivendo a nossa realidade, vai ao parque ao domingo, vai a um outro parque no sábado, tem toda uma qualidade de vida que às vezes a gente nem percebe, nem valoriza, nem sabe que a gente tem, e que quando o professor traz esses números e esses fatos e essas realidades, isso precisa levar não somente as autoridades, o poder público a pensar em políticas públicas de fato eficientes que possam ao menos minimizar essa desigualdade, mas nós, como um todo, como sociedade, para que a gente também não seja alienado de viver, né, como a gente estereotipamente e de maneira às vezes tão pejorativa fala de Brasília como uma ilha da fantasia, né, e às vezes nós somos responsáveis por fortalecer esse estigma na cidade. Então é muito interessante a gente abrir os olhos de todos os nossos ouvintes também quanto a isso, professor. Excelente. Nossa motivação é, obviamente, influenciar políticas públicas e a percepção da população de forma geral, a conscientização da população sobre a região em que vivemos, não é? E de que essa região está longe de ser uma ilha da fantasia, não é? Ela é cheia de realidades muito cruéis que se marcam muito por essa desigualdade. Então, quem mora, de fato, nas regiões mais ricas e centrais, acha que está tudo bem, e não está. O que nossas pesquisas mostram é que tem uma diferença muito grande quando você mora nessas cidades mais esquecidas, vamos dizer assim, pelo governo e pela própria sociedade, né? Então, abrir o olho para isso é fundamental para mudar a realidade.
E veja, é uma realidade que permanece, né? O desemprego é muito mais alto nas regiões mais pobres, a qualidade do serviço público é muito pior, o transporte coletivo é muito pior. Então, tudo isso nossas pesquisas têm mostrado ao longo desses últimos anos sobre todos esses temas. Eu convido vocês também a visitarem o nosso site, observadf.org.br, para ter acesso a esse acervo, tanto de publicações quanto de dados, né? Os nossos dados vão todos para online e os pesquisadores, as pessoas interessadas podem baixar e usar. Muito bem. Agora são 8h49. A gente conversou ao vivo com o professor Lúcio Renaud, ele que é pesquisador da UNB, do Observa-DF, e falou um pouco sobre a pesquisa Hábitos Sustentáveis e Desigualdades Ambientais no Distrito Federal. Professor, obrigada pela conversa. Volte sempre à Nova Brasil. Eu é que agradeço o espaço. Bom dia. Um abraço, professor.